No encontro, Mendonça deve tratar do andamento das apurações e dos próximos passos a serem tomados pelos investigadores. Essa é a segunda reunião de Mendonça com a Polícia Federal desde o dia 12, quando assumiu o caso. Ele tem tomado medidas para reverter decisões do ministro Dias Toffoli e destravar as investigações. O presidente da Coreia do Sul afirmou que pretende retomar imediatamente as negociações sobre um acordo comercial com o Mercosul. O líder sul-coreano deu a declaração depois de uma reunião bilateral com o presidente Lula em Seul. Os dois também assinaram uma série de parcerias em áreas como comércio, agricultura, pecuária, empreendedorismo, ciência e tecnologia e segurança. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. É hora de cuidar da sua saúde. O Transmontano tem um plano certo para você com acesso imediato a uma ampla rede de serviços própria e credenciada na Baixada Santista, incluindo a Santa Casa de Santos. Só aqui você conta com a qualidade do hospital IGE Espiritual e do laboratório IMD, reunindo a mais alta tecnologia em saúde com padrão de excelência internacional. Planos a partir de R$ 206. Consulte condições em transmontano.com.br ou fale com o corretor. Atenção, engenheiros, agrônomos e geocientistas. Em CREA São Paulo tem vantagem. Com o CREA São Paulo, você tem acesso a capacitações gratuitas, plataforma com vagas de trabalho, clube de vantagens, programas de apoio, convênios e muito mais. Aproveite para pagar sua anuidade com desconto até 31 de março. Saiba mais em creasp.org.br. CREA São Paulo. Use pra valer. Rádio CBN, CYU 338, FM 97,3 MHz, Santos, São Paulo. Na internet, cbnsantos.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Santos. Apresentação, Douglas Gonçalves. Estamos de volta com o Jornal da CBN. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Baixada Santista, Renato Martins. Renato, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite e participar aqui no Jornal da CBN. Tudo bem com você, Renato? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio CBN. É um prazer, mais uma vez, estamos aí de volta. Ô, Renato, explica, antes da gente entrar no tema principal, o Sindicato dos Policiais Civis, qual é a abrangência dele e quem que ele representa? Vamos A lá. abrangência é toda a região do The Interstate, que vai de Bertioga até a divisa com o Paraná. Ah, do grupo, isso. E todos os policiais civis dessa região são acobertados pela atuação do Sindicato. Quantos policiais aproximadamente? Associados, É fiscalizados, verdade. estamos em torno de 1.057. E de policiais civis, Policiais civis da região estima-se que está em torno de 1.300 policiais. ou seja, Uma estimativa que ainda nós não temos os números recentes. tá certo. Isso que é importante, amigos da CBN, porque a gente conversava agora há pouco com o comandante de Santos, o Fábio Lacarrada, agora com um representante sindical e também um órgão policial civil, que é o Renato Martins, e mostrando a importância da Polícia Civil e você sempre até se perguntar, peraí, qual a diferença da Polícia Militar para a Polícia Civil? É mais fácil. Você vai ver, de repente, o policial militar nas ruas, com uma viatura, e quando você precisa de um serviço do policial civil, é o delegado que vai ter representar a Polícia Civil, ou de repente um escrivão, quando você faz um coletivo de ocorrência. E a gente sempre pede aqui, né, Renato, que as pessoas, assim que tiver passar por uma ocorrência, que não deixe de fazer a sua denúncia, de forma da polícia ter esses números de poder atuar no combate à criminalidade. Exato, para ficar bem claro para a população, a Polícia Militar e a Polícia Civil são duas polícias. Uma faz o policiamento ostensivo, que é a Polícia Militar,
imprescindível, como você bem fala, porque nós trabalhamos em cima de dados estatísticos. Então, veja, as polícias, quando vão criar a sua linha de atuação, as estratégias, vão levar em consideração os locais onde há maior incidência de tal ou qual crime e delito. Os boletins de ocorrência, que são as notícias dos crimes, servem para isso, para nortear a ação das instituições. O Renato, a boletim de ocorrência, óbvio, você tem duas modalidades ou duas formas de elaborar. Uma através das delegacias e outras através do sistema online, através da internet, né? Sim, né? Esses dois métodos são seguros? São seguros, o registro é necessário, até por conta da situação que vive hoje a Polícia Civil, que nós temos um déficit que já está acima de 15 mil policiais. Nós aqui na Baixada Santista, a população sabe perfeitamente o número de delegacias que permanecem fechadas por falta de efetivo. Então você vê em cada delegacia, aos sábados, finais de semana e feriados, apenas uma delegacia aberta. 5, 6 funcionários que estão por todo o município. Isso você falando de algumas das cidades que tem a abrangência do 5.000. Isso, mas está pelo interior. No interior isso se agrava ainda mais. Aqui mesmo no Vale do Ribeira, é uma cidade, também de algumas cidades próximas, porque não tem efetivo. Então, a tecnologia do boletim virtual é até para amenizar essa dificuldade que a população às vezes encontra. Aqui mesmo, vamos dar um exemplo de São Vicente. Você tem a parte continental, o terceiro distrito não tem efetivo para ter um atendimento ininterrupto de 24 horas. Ele fecha às noites, aos sábados, domingos e feriados. A população da área continental, se ela tiver uma urgência de registrar um boletim de ocorrência, ela tem que se deslocar até ali, próximo à delegacia 7, que ali na área atrás de São José. A própria viatura da Polícia Militar, qualquer ocorrência, tem que se deslocar. Nesse deslocamento, é uma região que fica desguarnecida de um patrulhamento. Uma ocorrência que precisa ser deslocada para o plantão, você desguarnece uma região. E isso está em toda a região do estado, a Baixada Santista não é diferente. Portanto, a criação do registro de ocorrência talvez não, é a certeza de amenizar a possibilidade do registro. A pessoa às vezes não precisa se deslocar a uma delegacia, que hoje não tem mais o conforto de uma delegação na sua região. Você, com a sua participação pela CBN, faz uma grave relato, a meu ver. Ou seja, a área continental de São Vicente, ali são 150 mil pessoas. Sim, metade da população. Para o final de semana, o quê? No final de semana à noite não conta para a delegacia? Não tem delegacia porque não tem efetivo, Douglas. A gente não pode assumir a responsabilidade do delegado titular, nem da delegacia seccional, nem da diretoria. O governo não contrata. A gente tem que fazer um registro que o governo Tarcísio não realizou um concurso completo. O concurso que o contingente que ele deu posse ano passado foi um concurso iniciado no final do governo do governador Rodrigo Garcia. Ele demorou 2 anos e pouco para concluir um concurso que estava em andamento. E o concurso que ele deu início não conseguiu ainda concluir, então ele está judicializado, cerca de 1.200 vagas de investigadores ainda não puderam concluir, porque está judicializado porque está evado em falhas, entendeu? Então foi um governo que não conseguiu dar essa resposta. E é urgente a necessidade de fazer a lotação, de fazer o preenchimento dessas vagas, porque a população sente. Você veja que as delegacias de defesa da mulher, nenhuma delegacia de defesa da mulher na região tem que permanece aberta 24 horas, com exceção de Santos, que é no sétimo distrito. Só um funcionário. Há uma única funcionária ou funcionário que permanece ali atendendo às noites, às feriados, sábado e domingo, e só há a complementação dessa delegacia com os policiais que estão no plantão do sétimo distrito da CPJ à noite. São policiais que estão acumulando responsabilidade e não têm direito a receber a gratificação de acúmulo de titularidade, que até hoje o governo não expandiu para os policiais operacionais. Isso acontece em toda a região do estado. Os policiais estão sobrecarregados, fazendo atendimento de delegacias que permanecem fechadas porque não tem atendimento, e o governo se locupletando em cima do trabalho do policial. Hoje você trabalha por 3 e não recebe nem o grátis, que é um acúmulo que deveria, pelo menos, amenizar essa sobrecarga de trabalho. Porque aí mesmo, a DDM de Santos, qualquer ocorrência precisa se valer os policiais da CPJ que fica no sétimo distrito. Poxa, isso é em toda a região. São Vicente não tem DDM aberto, Cubatão não tem, Praia Grande não tem, Guarujá não tem, isso por todas as cidades. E não tem por quê. Não é porque o delegado manda fechar a delegacia, porque ele não tem funcionário. Olha, eu estou mais abismado ainda. Eu tenho um carinho muito grande pela delegada Débora Lázaro, que é delegada da DDM, então ela tem que fazer Não tem funcionário. Ou ela bota funcionário para plantão, ou ela bota os funcionários para
porque as pessoas têm que compreender que a delegacia aberta ela não se resume para receber boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é o início de uma investigação. Então, por dia você tem 20, 30, 40 registros de ocorrência que sejam investigações. Então, você tem funcionário para investigar, você tem funcionário para atender o público. Então, a dificuldade de fazer escalação é enorme porque você não tem funcionário. E você tem que dar resposta. Porque nossa função é o trabalho de polícia judiciária, como eu falei agora há pouco. O crime aconteceu, você tem que esclarecer o crime. Então, não é fazer registro de boletim de ocorrência e jogar na gaveta e arquivar. É trabalho. E isso é resultado de um déficit que o governo não conseguiu dar a resposta. Nós aqui na região temos um agravante. Você vê o IML. Semana passada foi objeto de notícia na imprensa local. O IML, que nós estamos há quase uma década, tem problemas, que foi inaugurado recentemente. Você vê, foi inaugurado, não tem equipamento de refrigeração, que está causando transtornos para a vizinhança, por exalação de odor, de gases, torna o ambiente de saúde para o servidor, torna o ambiente péssimo para a vizinhança, e a população que está lá de Pedro de Toledo, Itanhaém, Pedro de... tem que ser deslocados. Os familiares que às vezes precisam lá fazer conhecimento de corpo não tem um lugar adequado e também sofrem com déficit. A polícia científica está sendo também alcançada por esse déficit. Não tem estrutura para prestar um serviço digno. E isso é o grande ponto. Nós não temos profissionais. Nós estamos conversando com o Renato Martins, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui da região, inclusive incluindo o Padre Oliveira. Qual a minha análise, ou melhor, qual o meu tema, eu quero a sua análise, Renato? A gente sabe que por quase 3 décadas teve o governo do PSDB à frente do governo do Estado. E isso, a meu ver, deixou aí algumas lacunas, ou seja, e promessas que não se concretizaram. O atual governador Tarcísio de Freitas já está indo para o terceiro ano e meio, já está 38 meses. 38 meses, vai, você foi mais preciso. Em resumo, você acredita que esses 38 meses já seria um tempo hábil para tentar, não digo reverter totalmente, mas mostrar uma linha de conduta para melhorar a condição do policial civil ou da polícia civil, que é a polícia investigativa dentro do Estado de São Paulo? Eu comecei a fazer essa análise no seguinte ponto. O governo do Estado de São Paulo ele é governado há quase 3 décadas com uma aliança política que envolve o partido dos tucanos, que sempre teve apoio dos partidos de centro-direita na leste. O republicano do governador Tarcísio, o PL do ex-presidente Bolsonaro, o PP do ex-secretário de Segurança do Henrique, o PSD do Kassab, o Podemos, o Solidariedade, o MDB, o No Brasil, que é a união do antigo PSL com os democratas. Então, esses partidos é que governam o Estado de São Paulo há quase 3 décadas. Com essa situação das polícias e todos os seus institutos, tem ou não tem, não podemos personificar na figura do governador os erros e os acertos de qualquer governo, porque as ações e as omissões de qualquer governador teve a aprovação ou a omissão da sua bancada de apoio na leste. Hoje, o governador Tarcísio, com 38 meses de governo, conseguiu popularizar todos os mesmos partidos. Então, ao governo de 38 meses, nós temos uma base política de sustentação que conhece os desafios e os problemas do Estado de São nenhuma database desses 38 meses. O primeiro reajuste salarial que ele deu foi dado em maio, nossa database em março, começou a pagar em junho. O ano tem 12 meses, não 6. 2024 não pagou, quando foi 2025, não cumpriu a database também, 2, 3 meses seguidos, só foi pagar em agosto. O ano tem 12 meses, não 4 meses. Então, assim, não trouxe as respostas que ele havia se comprometido a fazer, que é a valorização. Então ele tem até abril para cumprir a database, mas assim, não houve aumento, houve reajuste abaixo da inflação acumulada e ele tem até abril para poder encaminhar algum índice de reajuste. Porque a gente não acredita mais que ele vai conseguir recuperar
presidente do sindicato tentou um diálogo com os governadores, com o Dória, com o Rodrigo Garcia, com o Tarcísio. Vocês nunca conseguiram chegar e conversar para o governador. Também não vai ter, ele não é o poder decisório. O poder decisório do governo do Estado, a política de segurança pública deve ser uma ação do governador, do secretário que vai executar, acreditando demais a possibilidade de cumprir as promessas. Tanto que amanhã, dia 24 de fevereiro, às 10 horas em volta do MASP, estarão reunidas todas as forças de segurança, policiais civis, policiais militares, policiais penais, os assistentes administrativos que atuam na área da segurança, os agentes de segurança da Fundação Casa, os ativos, os inativos da Polícia Militar, porque estão todos nessa situação de completa desvalorização bastante necessária. Então, amanhã é uma manifestação para justamente fazer o governador que sabe o que está acontecendo, nós tomar ciência das nossas reivindicações. Uma das razões que a gente convidou você justamente é com relação a essa movimentação que vai ter amanhã, ele vai ser em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco mais se essa iniciativa tem o intuito de trazer aí os policiais do estado de São Paulo. Existe aí, talvez, pela quantidade, essa movimentação, vai ter uma paralisação de vocês ou não? Porque se é uma concentração que está marcada para as 3 horas ali no vão do MASP, deve ter um grande número de policiais que a maioria vai estar em trabalho. Isso não vai atrapalhar o andamento dos policiais civis, né? Não, assim, a convocação é geral, né? Para as pessoas que estão no plantão, estão de folga, para os inativos, pensionistas, a concentração no vão do MASP, mas a previsão é uma caminhada até a Secretaria de Segurança Pública. Então, vamos caminhar para esse primeiro ato. É um ato no sentido de despertar a atenção do governo, como eu te falei, ele tem até abril para poder fazer uma sinalização de pelo menos um reajuste e não deixar esse último ano dele de cumprir a database, que foi a regra do governo dele, se igualou aos governos que o antecederam. Então, assim, há um consenso geral em todas as forças de segurança. Os policiais militares chegaram ao ponto de estar realizando coletivalismo, estão pagando por fardamento em algumas regiões, para box, ou seja, tem que pagar pelo uniforme para poder trabalhar. As polícias civis estão em ambientes insalubres, as delegacias, a delegacia sem ABCD, com condições técnicas, temos uma frota sucateada. Então não houve investimento na estrutura, nas condições de trabalho e não teve valorização dos profissionais, dos policiais, em todas as áreas. Então, assim, há um consenso que está levando a esse início de manifestação que reúne pontos que nos unem, que é a desvalorização. Para ele poder atender, mas às vezes aquela posição nem corresponde, nem funciona direito. Só para ficar nesse item, aonde que eu quero concluir a minha provocação com você? Ou seja, será que a população tem esse conhecimento do quão importante é a polícia investigativa, é a polícia civil, que não envolve só as delegacias, os escrivães, você tem também a polícia científica, você tem aí, ou seja, vários policiais civis que são responsáveis e muito para revelar e identificar uma ação criminosa, por exemplo. Ou seja, vocês têm uma grande participação. A gente fala Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Mas a Polícia Civil, ela tem um nicho de dois, né? Exatamente. O sucesso e insucesso da ação penal e a condenação está calcada na qualidade da investigação. Perfeito. Que passa pela capacidade do servidor, do policial, de investigar. Precisa ter instrumentos, não precisa mais nada. E a polícia científica, a prova, o corpo de delito, precisa de uma polícia científica estruturada, capaz de produzir provas técnicas que se
do Ronaldo, ele é papilopatologista. É incrível, ou seja, quando teve aquela emboscada que acabaram assassinando o Rui, que era o secretário de administração do Grande, eles chegaram em alguns suspeitos através desses exames da polícia científica, que é são os máculas comunistas. Profissional é extremamente importante no processo. Você consegue, às vezes, Precisa ter condição para poder ajudar a investigação. se você precisa ter ingredientes, a farinha de trigo, ovo, açúcar, o fermento para fazer o bolo, mas ele sozinho você não consegue fazer. Você vai precisar ter a bacia para bater, a batedeira, o forno, você vai precisar ter os equipamentos. Agora não adianta você ter os equipamentos e ingredientes, você não tem um cara para fazer o bolo. Então é isso, uma instituição precisa ter recursos, precisa ter, portanto, equipamentos, precisa ter um profissional valorizado. Hoje o policial está trabalhando 5 horas por semana para poder funcionar o vídeo. O DG e o DGEC é o bico, é a hora de folga. Quando o policial deveria estar fazendo a sua rigidez mental, a sua recuperação física e mental, ele está trabalhando para poder ter um salário razoável. Cerca de R$ 200 líquido é a folga do policial, certo? Enfim, então todos esses pontos que o governo em 38 meses não conseguiu atacar nenhum ponto. Nenhum ponto. E isso é o que nos decepciona. E não é só com a Polícia Civil, a Polícia Militar também está com déficit. A população percebe a mudança aqui na época do verão, que é a operação verão traz na região. Você vê um número maior de policiais na rua. Esse número que nós estamos vendo na rua na operação verão era para ser o nosso efetivo o ano todo, né? Para justamente evitar as práticas delituosas. E isso não foi uma prioridade do governo. Você vê, o governo que durante esses 3 anos, 2003, 2004, 2025, ele concedeu isenções fiscais, benefícios de isenção fiscal na ordem de 80 bilhões. Esse ano de 2026, o orçamento aprovado está sendo executado 85 bilhões. A valorização da Polícia Civil não chegaria a mais de 2,5 bilhões. 2,5 bilhões não acha espaço no orçamento para estruturar um serviço essencial, mas consegue dar isenção de 35 bilhões para segmentos que não trazem, talvez, o retorno que o Estado receberia. Porque é sempre bom, a gente já em algumas reuniões tivemos. Dos 2,5 bilhões, você vai por aí, em média, 25% de retenção do imposto de destinação, que fica no caixa do Estado. Então, de 2 bilhões, você tira quase os 500 milhões a quase 800 milhões, já fica no caixa do Estado. Então, ele não vai gastar 2 milhões de euros, porque vai voltar para ele. E qualquer estudo do DIES vai mostrar para ele que o impulsionamento do poder aquisitivo do servidor vai reverter em imposto para o Estado. Então, o investimento, quase 60% do investimento, volta para os cofres do Estado. Então, é uma suposta economia que prejudica o cidadão por não ter um serviço de qualidade na ponta e para o Estado, que faz uma falsa economia que acaba só precarizando um serviço que não poderia estar nas condições que nós nos encontramos. O que vocês esperam nesse movimento amanhã? Nessa manifestação? Despertar a população. Como você bem disse, a população, às vezes, a população não tem ciência da situação. E ela, para ela, tudo vai se normalizando. A pessoa só sabe da precariedade quando vai efetivamente buscar o serviço. A polícia, infelizmente, é uma instituição que só é lembrada num momento de dificuldade, seja por um crime que você foi vítima, ou seja, um acidente, acontece muito acidente, que tem que ir para um instituto médico legal e a família sabe o que ela tem que fazer para liberar. Então são serviços que precisariam estar mais sérios. Eu não estou aqui dizendo que a Polícia Civil, mesmo com todas essas dificuldades, tanto a Polícia Militar, a Polícia Penal, nós não estamos realizando o nosso serviço com a qualidade, mas poderíamos estar atendendo com melhor, a capacidade de aumentar a ação poderia estar muito melhor se nós tivéssemos mais estruturas. Estamos na época dos crimes de internet, nós temos dificuldade da resposta, da rapidez com que o crime está evoluindo. E isso é falta de investimento. Começamos com o Renato Martins, ele é policiais civis aqui da região, falando da manifestação amanhã, terça-feira, às 10 horas, concentração no vão do MASP e caminhada até a Secretaria de Segurança Pública, uma manifestação das polícias de São Paulo. E é claro que o Renato Martins vai estar lá junto com os demais policiais representando a nossa Baixada Santista. Vocês esperam um número significativo nessa manifestação?
acreditamos que sim, né? E assim, foi o começo, né? Porque esse ano será semana de intensos debates e de intensas manifestações. Nós precisamos mostrar para, seja lá o governo que vá a partir de janeiro de 2027 assumir a direção do Estado de São Paulo, que as forças de segurança não são para ouvir mentiras e promessas falsas, né? Não só toda essa lá como o Esqueleto na cadeira? Tipo aquele ali, né? tem que também assumir a sua Fica com a responsabilidade com os desmandos e com as omissões do governo. Ó, fica então que, ó, entre 50 e vai até 50, depende, tá ligado? Se for um tecido simples, esse aqui, ó, é 50 mais uns 60. Cada vez isso aqui é caro, brother, isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É, mas também ele vai durar, mano. Isso aqui é o que eu tô te falando, 120. Agora o tecido desse aqui é 50, 20, 60. Se eu for ter que trocar muito parafuso, depende. Então, o legal é eu ver a cadeira. Tu mora aqui na Guarujá? Traz aí depois aí. Então, tem que ser a cadeira. Se fosse, ó, é assim, ela assim. Traz aí depois aí. Tem que conseguir comprar um velho barreiro pelo menos. Pagar o vai comprar um velho barreiro, né? Eu sou o Ricardo, tá bom? Falou, Gustavo. Da região, que vai que investigar até Barra do Sul, estará também participando, representando, junto com os demais policiais, lá em São Paulo, essa manifestação. Renato, um abraço para você. Beleza. E que haja um diálogo entre o secretário de Segurança Pública, o próprio governador, com as reivindicações que já se acumulam em vários anos por parte dos policiais. Bom tarde para vocês. Obrigado, Douglas, a você e a todos os seus ouvintes. Um abraço e até breve. Vamos ao repórter também, a gente volta na sequência. Dúvidas, reclamações, perguntas ou opinião. CBN Santos quer ouvir você, que acompanha a nossa programação diariamente na Baixada Santista, pelo FM 107,3 e pelas plataformas digitais. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, 13-3272-3163. Inclua nosso número nos seus contatos, 13-3272-3163. CBN Santos, a rádio que toca notícia em toda a Baixada Santista. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor e o ponto final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Gasques e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da política. De segunda a sexta, o jornalista Nerval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcast. Saúde também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre assuntos confiáveis e novidades da ciência. Repórter CBN.
quase 7 anos na corte. No ofício encaminhado ao presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, a OAB manifestou preocupação com a longa duração da investigação. A entidade também acrescentou que acessos ilegais, obtenção indevida e vazamentos de dados sigilosos de cidadãos são condutas absolutamente inaceitáveis e merecem apuração rigorosa e punição exemplar. O ministro Alexandre de Moraes já sinalizou a colegas do STF que, se depender dele, o inquérito das fake news continuará aberto até pelo menos 2027, no ano em que ele deve assumir a presidência da Corte. A Polícia Civil prendeu um empresário suspeito de sumir com 21 mil sacas de café e causar um prejuízo de 132 milhões de reais a quase 200 produtores no sul de Minas Gerais. O homem estava foragido desde janeiro e foi encontrado no Triângulo Mineiro. Segundo os investigadores, ele é suspeito de apropriação indébita, gestão temerária de cooperativa e associação criminosa. O caso começou a ser investigado em dezembro, depois da denúncia. Cerca de 400 mil pessoas já reservaram horário para visitar os restos mortais de São Francisco de Assis. A exposição foi aberta ontem e vai até o dia 22 de março para marcar os 800 anos da morte do santo, um dos mais populares da Igreja Católica. Um relicário transparente com as relíquias foi colocado diante do altar da igreja inferior da Basílica que leva o nome de São Francisco de Assis. O local fica na região central da Itália. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,57% aos 189.448 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,13%, cotado a R$ 5,18. O euro vale 6,10, elevação de 0,17%. No horário de Brasília, 10 horas e 35 minutos. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Investimento em segurança. Cubatão entrega o novo prédio da 4ª Companhia da PM, modernizando com mais agilidade no combate à criminalidade. Além disso, Cubatão integra o programa Muralha Paulista, identificando foragidos, veículos roubados e pessoas desaparecidas. Nossa Guarda Municipal, presente em todos os bairros com a patrulha Guardia Maria da Penha, protege vítimas de violência, crianças, mulheres e idosos. Trabalho do governo municipal que coloca Cubatão ainda mais segura para você. Prefeitura de Cubatão. Um novo episódio do mundo corporativo já está no ar. Eu conversei com Augusto Drummond, head de diversidade e inclusão da Nestlé, sobre como ações transformacionais podem tornar as empresas mais fortes e preparadas para o futuro. E para as empresas, independente de tamanho, é olhar para isso novamente para além do imperativo moral, para além dessa questão de que é o certo a ser feito, porque na Nestlé a gente tem visto que isso tem resultado positivo para o negócio. E se tem resultado positivo para o negócio da Nestlé, tenho certeza que tem resultado positivo para o negócio para outras empresas também. Ouça o mundo corporativo no YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Panorama CBN, as Oi, tudo bem? Eu, Bianca Santos, estou passando para te lembrar que o podcast Panorama CBN está liberado. Em destaque no Panorama CBN, Brasil e Coreia do Sul assinam acordos sobre cooperação em minerais críticos e comércio. André Mendonça se reúne hoje com a Polícia Federal para a nova rodada de conversas sobre o caso Master. Exumação dos corpos dos 5 mamonas assassinas ocorre hoje. Nova York está sob toque de recolher por causa da iminente chegada de uma forte tempestade de neve. Onda de violência estoura no México após morte do traficante mais procurado do país. Baixe o Panorama CBN agora, na sua plataforma de podcasts preferida. ABCN, CYU 338, FM 97,3 MHz, Centro, São Paulo. Na internet,
Próximos ao Giro CBN, conhecer um pouco mais do que acontece nas cidades da Baixada Santista. Karina, começando por qual cidade? Começando pela cidade de Santos, atenção corredores e pessoas que adoram fazer bem. O calendário esportivo ganhou uma prova nova e com um motivo muito especial. Vem aí a Corrida Esperança, um evento que vai unir esporte e solidariedade para ajudar diretamente a Casa da Esperança. A disputa já tem data marcada, vai ser no dia 12 de abril de 2026 e tem espaço para todo mundo participar, desde os atletas mais experientes até quem só quer dar uma força para a causa. Você pode escolher entre as corridas de 5 e 10 quilômetros ou então a caminhada de 2 quilômetros. O percurso vai ser todo com aquela vista privilegiada pela Avenida da Praia. A largada e a chegada vão acontecer na praça do Aquário Municipal, lá na ponta da praia, que fica bem pertinho da instituição. A ideia dessa prova nova nasceu do Desafio do Peixe, que começou com um treinão organizado pelos voluntários. Agora, como uma corrida oficial, parte da renda arrecadada com as inscrições vai direto para a Casa da Esperança. Para quem não sabe, a instituição faz um trabalho extremamente necessário e não tem fins lucrativos. Eles realizam mais de 5.000 procedimentos por mês, cuidando do tratamento médico de crianças com deficiências físicas, intelectuais e neurológicas, além de atender conhecidos de risco de toda a nossa região. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet, lá no site Ticket Sports. Quem garantir a vaga vai receber um kit bem completo, com camiseta, sacola, número de peito com chip, aquela medalha merecida no final da prova e um lanchinho para recuperar as energias. A corrida tem o apoio da Prefeitura de Santos e a realização da DBM Eventos. É a sua chance de cuidar da saúde e ainda fazer a diferença na vida de tantas famílias. Esse evento é muito importante para quem faz a cultura acontecer na cidade. A Prefeitura está com inscrições abertas para preencher as vagas que faltam no Conselho Municipal de Política Cultural. São duas oportunidades disponíveis nesta reta final. Uma vaga para o segmento de artes visuais e outra para a área de livro, leitura e literatura. Quem tiver interesse em participar da eleição para essas cadeiras tem até o dia 2 de março para se cadastrar. A inscrição é totalmente de graça e pode ser feita de duas formas. Pela internet, acessando o site da Prefeitura ou pessoalmente. Se você preferir ir até lá, o atendimento acontece na Secretaria de Cultura e Turismo e funciona dentro do Palácio das Artes, no Boqueirão. A equipe recebe os cadastros de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mas é preciso ficar de olho nas regras para poder se candidatar. É exigido ter 18 anos ou mais e comprovar que mora e exerce alguma atividade cultural no município há pelo menos 2 anos seguidos. Além disso, o interessado não pode fazer parte de nenhuma organização de cultura, seja ele municipal, estadual ou federal. Também é obrigatório estar com a situação aprovada no cadastro municipal de trabalhadores da área. Vale lembrar que o Conselho tem um papel muito sério. É nesse espaço que a sociedade civil ganha voz para ajudar a criar o plano municipal, aprovar o destino do dinheiro na cultura e estabelecer novas diretrizes. Ao todo, o grupo é formado por 24 integrantes, divididos de forma igual entre representantes da Prefeitura e da população. Para ler o edital completo e tirar dúvidas, é só acessar o site da Prefeitura. Em Guarujá, atenção, você que está procurando emprego na área da educação. A Prefeitura acabou de abrir um concurso público e um processo seletivo para contratação de novos profissionais para a rede municipal de
pessoas, conforme a necessidade. A jornada para a inspetora é de 200 horas por mês e o salário é de R$ 3.098, mais o auxílio. Já o professores titulares de base 3, História, Geografia, Matemática, Ciências, Arte e Educação Física. Para os professores, o pagamento será feito por hora-aula, no valor de R$ 40,29. O contrato inicial é de 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais um ano. As inscrições já estão abertas e vão até às 11h59 da noite do dia 19 de março. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, lá no site do IBAN e a organizadora da prova. A taxa de inscrição custa R$ 61 para inspetor e R$ 19 para professor. Se você faz parte do cadastro único do governo federal ou doador de medula óssea cadastrado no Redome, pode pedir a isenção dessa taxa. Com informações da Baixada Santista, Karina Faleiros para a CBN Santos. CBN Santos. As notícias na Baixada Santista. 10h46. Refletir para viver. Com Rossandro Rangel. Quanto tempo de seu dia você gasta pensando em gente que não pensa em você? No consultório, eu via isso o tempo todo. Pessoas exaustas. Não pelo próprio trabalho, mas pela preocupação com o o vizinho que comprou o carro novo. Tá de folga, né, arrombado? Promovido sem merecer. Caralho, mano. A cabeça Porra, é ocupada foda, com ó. novelas que não são suas. Existe uma Até frase encostei ali, antiga mano. que me acompanha. Nunca Vou levar desperdice cachaça. tempo valioso ou Chegou a faça água. espírito com os assuntos E eu tenho dos bagulho outros. eu botei lá, né? O preço é alto demais. Parece óbvio. Caralho, não pode chover A quarta-feira, né, gente mano? foi treinado para se meter. Família Vai, impõe isso cedo. cadê, é? A sociedade reforça. As redes sociais transformaram a vida É, alheia mano. em espetáculo disponível 24 horas. Você acorda e já sabe o que o outro comeu, comprou, pensou, sentiu. E de tanto consumir a vida dos outros, esquece de administrar a própria. Agora, cuidado. Isso não é convite para virar um egoísta blindado. Não estou falando de indiferença. Estou falando de hierarquia. De entender que você não pode se colocar sempre no fim da fila das suas próprias prioridades. Quem vive preocupado com a besteira alheia não só Eu pensei que era borracha, pô. vai dormir, Não é, tá porque tá, ó. Aqui, ó. Ó lá. acorda remoendo o que o outro disse. E a própria vida, essa que ninguém vai viver no seu lugar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um desse e vou botar aqui, mano. Atenção. Se você Ah, não tá, se já vai priorizar, botar já. quem vai? As pessoas ao seu redor estão ocupadas demais com os próprios problemas. E com os seus também, aparentemente. A pergunta de hoje é simples. De quem é a vida que você está vivendo? 6h48, nós vamos conversar com o chefe do Departamento de Defesa Civil de Santos, o Coronel Daniel Elias. Coronel, bom dia, obrigado por atender o jornalismo da CBN Santos. Tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia todos os ouvintes da CBN. Conheci o cheiro primeiro, né? Eu é que agradeço, Coronel. Chuva, hein, filhote? Bora já, hein? Caralho, e não é só agora já não, mano. Vieram de repente. Geral. O lugar que eu ia lá, eu fui dar uma olhada, ela foi Caralho, amigo, nunca aconteceu isso. Encher esse corredor. Ali também não, mano. Na cidade de Nunca aconteceu. Cubatão, inclusive Tá com uma infiltração da porra lá. da população Aí na que é silêncio Aí, né? nacional, principalmente lá no É gravar um vídeo e mandar lá, entendeu? o caso de Guarujá também. Aqui tem as mesmas picoteiras continuar. Eu boto o balde ali que sai Não é responsável dessas cidades, por é responsável de Santos. lá Santos também tem no uma Tropeço característica também, que mano. nos preocupa com essas fortes chuvas que Tropeço são tem os dele lobos. lá, começar a Isso poderia trazer um panorama como que foi essas chuvas Aí tem minha pisada lá. e se isso incomodou ou trouxe pensei que era algum estado de borracha, alerta ou atenção Ah, aqui na cidade de o Santos. Bolsonaro, ele cismou com essa
cadeira agora. É que eu tenho, pronto, se eu não olho, ele já tinha essa porra de vento, ele sobe e começa. Mas eu acho que, ó, cada um gato que fica e bota no cheiro, tá ligado? Nós estamos falando a boa. Alertando dessas chuvas. Eu acho que toda mídia tinha divulgado Que ela gosta de consistente em O algum Bolsonaro dá uma arranhada, ele dá uma cheirada também. é impressionante como vai evoluir, por Dá uma exemplo. cheirada. E gato é foda, né, Rodrigo? Ele não faz o barulho quando Mas nasce. também não foi diferente. Estamos Aqui, pô, às vezes eu vou gravar um vídeo. Ó, antes de eu gravar, mano, ele tá do jeito que eu quero, né? Parado ali no tal lugar. Aí quando eu pego o celular, no domingo, principalmente domingo à noite, domingo para segunda-feira. Aqui estamos, Já nebulosa gostoso. de levantamento, eu acho que a nebulosa foi a única coisa que eu consegui fazer amizade. Vai lá, né? Vai lá. É lá é pior, né? Ô, e lá na tua rua lá, eu acho que deve estar enchendo d'água, né, mano? Economias, a gente sabe que Pô, se a vida toda enchia, não, te imagina agora. alertando, a Defesa Civil está sempre atenta, orientando e auxiliando as famílias, mas não temos muito o que fazer para tentar reverter quando as fortes chuvas são anunciadas através do serviço de meteorologia. E nós também estamos preocupados porque chega da última semana de fevereiro e vem março. Não é à toa que o próprio Tom Jobim, em uma das suas composições, chegou a escrever: são as águas de março fechando o verão. E isso também nos preocupa. Nós devemos nos preocupar também com o mês de março, coronel? olha, Douglas, a nossa região aqui é muito fria, né? Começando em dezembro, o mês mais chuvoso, estatisticamente é janeiro, aqui em Santos, mas até abril a gente tem muita chuva. Então, março, tanto fevereiro, restante agora, para o mês de março, ele requer atenção. Nós recomendamos que as pessoas se cadastrem para o Defesa Civil, entrando lá por SMS, no número 4099, mandando SMS, digitando o seu CPF, aliás, o seu CEP da sua localidade, para receber esses alertas da Defesa Civil, né? E que acompanha a meteorologia, quando tiver a previsão de uma chuva intensa, uma ressaca, então evitar transitar ou andar por locais que já conhece, que são locais que estão alaga, né? Que tem inundação. E quem mora em área de risco no morro tem que estar sempre atento, principalmente depois desse período aqui que o solo está saturado e vem a mais chuva, atento àqueles sinais de uma movimentação de solo, são 30, chavuras do piso, na parede da casa, mostras de árvores que começam a se inclinar, né? Surgimento de água mais barrenta, estados a 30 de paredões rochosas, tudo isso indica que o solo está se comportando, está começando a se movimentar. É o momento que as pessoas vão visitarem, saírem das suas casas, procurarem o local seguro. Graças a Deus até as 4. Aí eu pego. Tu quer o quê? Eu falei, o Wellington, vocês têm que botar uma campainha em vocês, hein? Quando for embora, ele leva a campainha. Só que é muito longe, ô tem que ter uma campainha aí, vocês, entendeu? Porque vocês é lá, né? Sabe o quê? Começou a entregar depois quando não tô. Eu comprei um chuveiro, se liga, comprei um chuveiro. Eu acho que vai vir quando tá fechado, aí eu vou ficar com raiva. Mas se eu tô aqui, eu pego, fica de boa. Papai pega. Ó, o buraco da campanha lá, tá vendo lá? Tá ali, ó. Só que vocês é longe, é lá embaixo lá. Sabe por quê, ô Zilda? Se for esperar o Beto e a Márcia lá, né? Entendeu? Eles não estão nem aí pra nós não. Nós tem que pegar e fazer as coisas. Mas eu tô aqui, eu pego, pô. É, mas não, aí vai ter que ser fio, ô Zilda, vai ter que comprar o fio. Para que o coronel pudesse explicar melhor para os amigos da CBN Santos. Quando a gente fala aqui da cidade, você vai ter que comprar o fio para daqui até lá, né? Trabalho não só da Defesa Civil, mas a própria prefeitura, entendeu? De dar. E vai estar vindo água, hein? Ó. Os moradores dos morros. Vai cair água de novo. Quando das fortes chuvas. O dia
inteiro. Tanto é que existe até uma subprefeitura dos Morros. Tá bom, Zilda? O senhor acredita que todo esse trabalho que é feito com a administração, a Defesa Civil, o apoio da Defesa Civil de São Paulo, isso faz com que haja uma conscientização e, ao mesmo tempo, uma fiscalização para que novas moradias em locais de risco acabem se formando irregularmente e prejudicando quando das fortes chuvas, coronel? Bom, Douglas, começando falando aqui por Santos, né? Realmente houve muito investimento, depois daqueles desastres que tivemos em 2020, março, 18 de março, muitos investimentos em obras de segurança, muita contenção, muita obra de drenagem dos morros. Foi assim na casa de mais de 100 milhões, né? E ainda temos indicação desse tipo de editando muitas ainda nos próximos anos. E graças a isso, nos Vai vir, sabe quando? Ó, depois das duas. A população não pode se acomodar porque ainda há risco, ainda Depois das duas. milhares de famílias morando em áreas de risco. Vai ser que nem ontem, vai cair. Nós devemos convivência civil, então nós devemos monitorar, ter a previsão cada vez melhor, né? Existem os alertas, a população tem que realmente estar atenta. A Defesa Civil Estadual melhorou muito a previsão, instalaram radar, ampliaram a rede de radares meteorológicos, a rede de sensores, estações meteorológicas, inclusive os alertas, o próprio Serviço Nacional Federal do exemplo disso, trabalhamos com a mídia, com tudo, de forma divertida, e também essas civilizações pela rede de difusiônicos em todo o país, né? Acompanhando cada município, então o sistema integrado de defesa civil tem melhorado e ainda esperamos que melhore muito, principalmente a qualidade das previsões, para que seja possível monitorar e avisar a população antecipadamente sempre da previsão da chegada de eventos extremos, seja uma tempestade, vento muito forte, ressaca, em chuvas contínuas, frente fria, zonas de convergência, tudo isso. Coronel Elias, antes de despedir do senhor e agradecer, eu queria que o senhor atualizasse. Eu sei que o senhor tem essas informações precisas, então por alguns minutos o senhor vai ser o meteorologista da CBN Santos. O que o senhor pode antecipar com relação aos próximos dias, coronel? Olha, Douglas, o nosso meteorologista aqui de Santos acabou de emitir um boletim, né? Eu vou passar para você. E nós trabalhamos também com o CGE, Defesa Civil Estadual, todos os institutos, né? Fazendo cruzamento de informações. Então, a previsão do nosso meteorologista aqui para Santos e região aqui é de chuva ainda hoje, né? Como eu falei, chuva ainda nesta segunda-feira, diminuindo um pouquinho na terça-feira e voltando a chover, com mais probabilidade de chover, entre 10 e 20 milímetros, na quarta e na quinta-feira. Então, a probabilidade de chuva para essa segunda é 80%, 15 a 30 milímetros, com um intervalo de sol e ainda um pouco de nebuloso nessa segunda-feira. Para terça-feira, probabilidade 70%, de 5 a 10%. Então, pode ser que não chova, né? Probabilidade mais baixa. Já na quarta-feira, probabilidade 70%, chuva entre 10 e 20 milímetros. E na quinta-feira, a probabilidade 80%, chuva entre 20 e 40 milímetros, ou seja, moderada a forte. Muito obrigado, chefe do Departamento de Defesa Civil de Santos, o coronel Daniel Onias Nossa. Coronel, muito obrigado mais uma vez por atender o jornalismo da CBN Santos, trazer aí uma tranquilidade e ao mesmo tempo um serviço de utilidade pública que as pessoas, através do seu código de endereçamento postal, o seu CEP, pode receber aí esse alerta da Defesa Civil e ao mesmo tempo já antecipando a previsão para os próximos dias. Coronel, se for precisar de algum veículo para informar a população, os microfones da CBN estarão sempre abertos para o senhor como chefe da Defesa Civil de Santos. O senhor sabe disso, né? Eu agradeço, Douglas, eu agradeço essa oportunidade, trabalho que vocês fazem, muito importante, e estaremos à disposição sempre. Um forte abraço. Muito obrigado, o coronel Daniel Onias, nossa chefe do Departamento da Defesa Civil da cidade de Santos. É óbvio, amigo, a gente não pode voltar atrás com relação a um dano ao meio ambiente, mas a gente tem que ter responsabilidade. Né? Não é permitido, programas de congelamento de moradias para evitar que
que algumas moradias ou alguns barracos, literalmente, comecem a se formar em locais inadequados, e para isso existe a fiscalização, existem esses órgãos fiscalizadores, onde você, morador, também pode ser um fiscalizador, né? Ou seja, ligar para a Defesa Civil, explicar o que está acontecendo, ligar para a polícia para evitar um dano maior do normal, apesar das fortes chuvas, nenhuma anormalidade. Guarujá, o Batão tentamos contato, mas não conseguimos um retorno, porque não recebemos imagens através do WhatsApp, que é o 32723163, que Pilões sofreu muito com as fortes chuvas em um dos bairros da cidade de Cubatão. Bom, vamos ao repórter CBN, a gente volta na sequência. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 recuou de 12,25% para 12,13%. A estimativa está no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião do fim de janeiro, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15% pela quinta vez seguida. É o nível mais alto dos últimos 20 anos. Apesar disso, o Copom indicou que pode dar início ao ciclo de queda no próximo encontro, marcado para março. Para 2027, a projeção está em 10,5% há 54 semanas. Subiu para 11 o número de mortes em decorrência das chuvas em Minas Gerais, segundo a Defesa Civil do Estado. A informação foi atualizada nesta manhã. A última vítima a entrar no balanço é um homem que morreu enquanto praticava rapel em uma cachoeira. Ele foi surpreendido pelo aumento do volume de água em razão das chuvas. Os bombeiros procuram uma pessoa que desapareceu após o carro dela ser levado pela correnteza de um rio. E a Justiça decretou a prisão preventiva do homem que atropelou no sábado 3 ciclistas na cidade de Três Coroas, na região metropolitana de Porto Alegre. 2 mulheres morreram e o marido de uma delas foi socorrido em estado gravíssimo. Ele permanece na UTI. Conforme o juiz responsável pelo caso, o motorista apresentou estado de embriaguez, estava sem habilitação, dormiu ao volante, trafegou pelo acostamento e fugiu do local sem prestar socorro. O condutor foi encontrado em casa depois do acidente. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vamos lá, Wally. É nóis. CBN Repórter. A evolução não acontece por acaso, ela é estratégica. É exatamente isso que você encontra na Pós-Unoeste. Dinamismo, mentoria e excelência que eleva o seu nível profissional. Aqui o conhecimento vai além da teoria. Ele constrói a Bom dia, moça. Boa. amplia Bom. visão e te posiciona para atuar em um mercado em constante transformação. Aliás, você tem um motivo a mais para começar agora. Desconto de até 50% na matrícula. É a oportunidade de investir na sua carreira com inteligência e vantagens de verdade. Faça sua especialização ou MBA na melhor universidade particular do estado de São Paulo e alcance seus objetivos com credibilidade e protagonismo. Pós-Unoeste. Sua melhor evolução começa aqui. Inscreva-se em unoeste.br/pós. Rádio CBN, CYU 338, FM 97,3 MHz, Santos, São Paulo. Na internet, cbnsantos.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Santos. Apresentação, Douglas Gonçalves. Estamos de volta com o Jornal da CBN, são 11 horas e 4 minutos. A nossa participação nos nossos
pelo 32723163, aqui tem gente falando de Cubatão aqui, ó. Douglas, aqui é o Antônio, eu moro próximo aos bairros Porta no Pinheiro e do Miranda. As chuvas castigaram e muito no dia de ontem. A gente sabe que algumas cidades, como é o caso de Cubatão, por exemplo, tem uma grande. Acaba sofrendo muito com relação às fortes chuvas. Eu vou pedir, inclusive, para que a Maria Eduarda possa colocar uma das imagens que nós recebemos lá do Pilões, né? Justamente para que você veja, amigos da CBN, como ficou as fortes chuvas lá na cidade de Cubatão. A Maria Eduarda está preparando esses dois vídeos, né? Mas de Cubatão, a gente vai só aguardar um pouco, a Maria Eduarda que é responsável da parte de transmissão. Nós vamos até a cidade de Peruíbe com o Christian Charles, o Christian que é vereador na cidade de Peruíbe. Christian, bom dia, obrigado por atender a CBN Santos. Isso é Cubatão. Olha, já que a Maria Eduarda está colocando, amigos da CBN, nós estamos com imagem agora lá de Pilões. Olha só a triste realidade dos nossos amigos de Pilões na cidade de Cubatão. Mas parece que a gente retomou o contato com o Christian. Christian, bom dia, vereador Christian Chaves. Bom dia, vereador Christian, está me ouvindo? Não, ele não está ouvindo, a conexão dele não está boa. A gente está tentando contato com o vereador Christian Chaves, da cidade de Peruíbe, para que ele possa falar como que foi o dia de ontem com as fortes chuvas, se isso acabou abalando. Enquanto isso, Maria Eduarda, pode colocar no nosso canal do YouTube as imagens de Cubatão? E, por favor, Maria Eduarda, eu sei que tem um delay. Quando a imagem entrar no ar, eu não vou falar em cima. Pode colocar com áudio. Pode colocar com áudio os vídeos, porque a população vai falar. Por favor, Maria Eduarda, você que está responsável pela transmissão, ao colocar esses vídeos que nós recebemos através do 32723163, coloque com áudio. Então, mas eu quero falar com a Maria Eduarda que ela coloque com áudio. O Cristian vai esperar um pouco, por favor, porque já colocou duas vezes. Eu quero dar atenção para os moradores de Pilões. A Maria Eduarda, por favor, pode colocar com áudio esses vídeos de Pilões, para a gente poder ouvir o relato dos ouvintes. Olha só o que eles sofreram no dia de ontem. O ouvinte que está acompanhando pelo rádio pode sentir que a gente fica um pouco em silêncio, porque tem um delay. E a gente quer ouvir o áudio. Pode colocar, Geraldo. Tá vendo? Essas são as imagens. A gente vai chamar o Cristian. Vamos falar agora de Cubatão, a gente vai até a cidade de Peruíbe. Christian Charles, bom dia, vereador Christian Charles, tudo bem? Bom dia, Douglas Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Dentro do possível, né, com tantos desafios por conta das fortes chuvas, está indo bem aqui, viu, Douglas? Ô, Cristian, como que foi o dia de ontem com essas fortes chuvas aí na cidade de Peruíbe? Douglas, foi um verdadeiro filme de horror, né? Nós tivemos problemas na estrada, tivemos diversos problemas na estrada do Guaraú, que já é infelizmente um craque na cidade em dias de chuvas. Tivemos deslizamentos em alguns trechos que impediu o acesso de morador ao Guaraú. Na cidade de Peruíbe, diversos pontos alagados, além de surgimentos de outros pontos de alagamento que a gente nunca tinha visto antes, né? Então foi uma correria muito grande, a Defesa Civil trabalhando pesadamente, as nossas forças de segurança também. A gente está naquela do clima de
ajudar o máximo de gente possível, mas nós já temos por volta de 70, 80 pessoas desalojadas, o número, se continuar, a forte chuva deve subir, preocupação muito grande, Douglas. Cristian, a gente sabe que isso é recorrente e eu percebo que às vezes fica sempre naquela desculpa. Qual a desculpa? A grande quantidade de chuva que caiu, não era esperada, essas fortes chuvas, mas existe, por exemplo, em cidades como Peruíbe, na qual você é um dos vereadores, tem o problema do desassoreamento de alguns desses rios. Por acaso isso foi feito, você como um dos vereadores, fez algum tipo de gestão ou cobrança para que pudesse, ao ser desassoreado, diminuir o problema dos moradores quanto das fortes chuvas? Douglas, existe uma complexidade muito profunda quando a gente fala de alagamentos e enchentes da cidade de Peruíbe. O desassoreamento foi feito apenas em um trecho, ele não resolve o problema, apenas é uma parte da solução. O que eu cobrei ao longo dos últimos anos, do último ano, através de indicação, através de requerimentos, foi a total manutenção das valas da cidade para tentar melhorar o escoamento. Cobrei também, Douglas, e aprovei uma legislação de um cronograma de obras mínimo para que a gente possa saber quando vai passar manutenção em determinado bairro e possa facilitar a fiscalização, que começa a valer a partir deste ano. Então, assim, veja, nós temos pontos que as valas não foram nem um pouco limpas, totalmente obstruídas. E esses lugares são os lugares que mais sofreram com as fortes chuvas, justamente por não ter vazão. Nós temos um outro problema que se construiu em Peruíbe nos últimos 8 anos, Douglas, que foi o asfaltamento sem o mínimo de critérios. Então, veja, porque agora. nós não temos vazão, nós não temos corredor, nós não temos galeria, e aquilo foi totalmente... Mas o cacete vai cair depois das duas. Sabe por quê? Os meninos do rádio estão falando. Escoar a água. E o pior é que os caras estão acertando viu? Eu fora. Não, mas o cacete, Vigão. Não, agora é o fim, né? Continuar brigando. Aquele cacete não é depois das duas. Eu faço parte da política de impacto de enchente e alagamento. Não, tá de Eu volta. sei que é complicado de falar isso nesse momento, mas é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo dentro da Câmara. Tanto que é importante você ver quanto que nós tivemos no orçamento municipal que foi aprovado no ano passado, CPA, LDO, LOA, destinado à mitigação dos impactos da chuva dos alagamentos. Você vai perceber que é quase nada. Então é óbvio que as chuvas fortes criam um grande problema. Quanto a isso eu não tenho dúvidas, mas a falta de não fazer a lição de casa mínima acabou complicando a coisa. E não adianta tergiversar. Não adianta falar, porque às vezes as pessoas dizem o seguinte, mas o vereador contra. O que o vereador faz na prática? O vereador é para cobrar, ele é fiscal, ele tem que estar em cima cobrando. Quem executa o orçamento é o prefeito. Quem prioriza a gestão e onde vai ser investido o dinheiro é o prefeito. E, infelizmente, é uma escola da péssima gestão pública, em que se priorizam outras coisas. Vejam que coisa triste para a nossa cidade. Há poucos dias nós tivemos uma série de shows que pagamos até valores altos a cantores e hoje nós estamos precisando aí de doação de colchão do Estado para poder atender as pessoas. É triste. É triste para mim como parlamentar, é triste para mim como cidadão, porque na minha rua também, embora a água não entrou em casa, mas também ficou alagado. É revoltante, Douglas. Sabe, Cristian, a gente sabe que às vezes a gente é obrigado a fazer um retrospecto para justificar sempre uma pontuação jornalística e essa responsabilidade eu procuro ter nos microfones da CBN. A gente tem hoje um prefeito que foi eleito e que recentemente foi elevado ao cargo de presidente do Condesp, um outro desafio, que ele é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Semana passada, a cidade de Peruíbe completou 67 anos e ele é indicado de um ex-prefeito que ficou durante 8 anos à frente da prefeitura de Peruíbe. E, a meu ver, é um tempo suficiente para que algo pudesse ser feito para minimizar esses problemas, já se a gente pensasse há 9 anos atrás. 8 do Luiz Maurício e o primeiro ano do prefeito Felipe Bernardo.
vezes as pessoas não é que eu tenha esse perfil de culpar longe de mim, mas às vezes é um tempo hábil que poderia ser feito alguma coisa em prol de uma cidade. Peruíbe, muitas vezes aqui quando eu converso com os nossos amigos, eu falo a respeito das 3 décadas que o PSDB ficou à frente do governo do Estado e muitas das obras estruturais nem sequer foram tocadas. E a gente vê o ônus hoje de uma carência de uma terceira pista da Imigrantes que, pensando positivamente, daqui a 6 anos ela vai estar pronta. Sei, mas e até lá? Quem vai sofrer com tudo isso? Então eu vejo que às vezes a perpetuação de uma liderança política na cidade isso acaba atrapalhando as demandas da população. Eu quis entrevistá-lo porque você vive em Peruíbe, mora em Itaim, tem sua família em Itaim, ou seja, foi eleito vereador, e a gente não pode esquecer desse cenário político partidário que precisa dar resposta à população. Só corrigindo o que o Paulo Itaim, eu moro em Peruíbe, né? É verdade, é Peruíbe, é que a gente confunde o litoral sul. Não, você é vereador em Peruíbe. Em Peruíbe, isso. Ô Douglas, a verdade é uma só. A gente cobra, eu acho que a perpetuação do poder, ela tira, muitas vezes, quando o político não entende o desenho, um projeto de cidade. Nós não temos um projeto de cidade. Nós não temos um plano de canalização, nós não temos um plano de obras de micro e macro drenagem, e nós não temos sequer perspectiva. E, além de tudo, o básico, que a manutenção não é feita. Então, nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu fico muito triste porque, às vezes, eu espero que o poder público, um debate público sério. Eles estão o tempo inteiro fazendo comunicação, tentando se defender e tentando se explicar, e não administrando. Eu queria muito sugerir ao prefeito descer desse palanque midiático e começar a olhar o dia a dia das pessoas. Eu sei que quando você mora em condomínios luxuosos, quando você tem uma vida abastada, muitas vezes você não sabe o que o povo sofre lá na ponte. Vai lá, conversar com o povo em loco, vai ver como é passar um dia num bairro como Caraguá, debaixo da água, que daí quem sabe você vai ter sensibilidade de pensar em políticas públicas. Olha, eu não executo orçamento, mas é óbvio, público e notório o caminho. Veja, a PI agora fez um investimento no estudo regional para tentar pressionar os prefeitos a investir em micro e macro drenagem. É importante a gente ter um plano de micro e macro drenagem nos bairros do Peruíbe. Nenhum tem. É importante priorizar esse tipo de obra, deixar de fazer obra que não tem sentido nenhum no dia a dia do cidadão e fazer as obras importantes. É importante ter um plano de limpeza das valas, sempre com a manutenção em dia. É importante ter um plano de pensar e repensar o sistema de galerias da cidade. É tudo isso. E não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. São anos. Mas quando você olha um governo que está aí há 9 anos e isso não foi feito, é muito triste. São 11 horas e 18 minutos, estamos conversando com o vereador Cristian Chaves. Cristian, um outro aspecto também é que a gente sempre fala que pós-carnaval o ano começa literalmente. E das cidades da Baixada, Santos é a única cidade que tem 2 sessões da Câmara semanalmente. Em Peruíbe, na qual você é vereador, apenas uma por semana. Pós-carnaval, como que está a movimentação dos projetos aí no Legislativo, onde você compõe uma das cadeiras do Legislativo e, ao mesmo tempo, como que você vê o aumento no número de vereadores neste segundo ano do último mandato, que está praticamente tendo um posicionamento de oposição à atual gestão do prefeito em Peruíbe, Cristian? Olha, Douglas, quando comecei em janeiro do ano passado, era sozinho como opositor não por oposição apenas, mas programática, com projetos de cidade, discutindo os temas importantes. Nós tivemos a discussão do vereador do União Brasil, Juninho, chegou ali mais por volta de maio, abril, e se posicionou como oposição, e nós tivemos agora o vereador do PL, Fábio Mariano, que na última sessão da Câmara se posicionou também como oposição. Nós criamos um bloco de oposição. Eu tenho perspectiva de que a gente chegue ao do ano com pelo menos 5 vereadores na oposição. Isso já vai facilitar a qualificação do debate. E até o fim do ano, a gente quer ter pelo menos mais
precisa discutir com responsabilidade. Uma oposição mais forte, um bloco de oposição hoje, é o que o Peruíbe precisa para colocar a cidade no rumo certo e que resolva o problema. Douglas, eu não tenho apego ao poder. Eu cobro porque essa é a minha função. Se o prefeito Felipe Bernardo, daqui para frente, fizer todas as mudanças estruturais, mudar a postura e melhorar a cidade, é a cidade que ganha. E eu, como cidadão, também sou um vencedor. Eu de verdade, eu torço muito para que esse trabalho mais inclusivo, de forte cobrança, chegue um momento que fique desnecessário, porque o governo está fazendo o que tem que ser feito de forma responsável. Enquanto o governo agir de forma irresponsável, nós vamos continuar tentando ampliar essa base oposicionista para tentar segurar esse ímpeto de gastos desnecessários, de falta de investimento, de falta de empatia e de conexão com os dramas e o dia a dia do cidadão comum. O que um outro papel importante é justamente a União de Vereadores da Baixada Santista, e você também faz parte. Eu vejo um fortalecimento, se a gente para pensar, e eu vejo que a quantidade nesse item faz a diferença, ou seja, os representantes políticos da região, em número quantitativo, são justamente os vereadores. Se a gente pegar os prefeitos, são 9. Se a gente pegar os deputados estaduais, são 5. Os federais, são 3. Agora, se a gente pegar os vereadores das 9 cidades, são mais de 130, algo em torno de 136 vereadores, um número significativo. E eu vejo que vocês, vereadores, têm uma grande responsabilidade, onde se a ação metropolitana não está acontecendo de fato pelo Executivo, que são os prefeitos que compõem o Congresso, ele pode ser feito através do Legislativo. E projetos de lei, etc., numa cidade, pode ser apresentado pelo vereador em uma outra cidade, e se todos acabarem aprovando e apresentando, essa ação individualmente vai se tornar metropolitana, porque ela foi apresentada em todas as câmaras. Em resumo, como que você vê a atuação da União de Vereadores da Baixada Santista, Cristian Chaves, vereador em Peruíbe? Douglas, tenho muito orgulho de fazer parte da União de Vereadores da Baixada Santista, da UVEBS, com meu presidente, vereador de Praia Grande, Cadu. Eu acho que a gente deu um passo muito importante no ano passado como entidade, porque onde os deputados federais e deputados estaduais falharam em cobrar o poder público do Estado, ou seja, o governador do Estado e até mesmo o governo federal, a UVEBS fez essa ponte, ela fez essa representação. A falta de representatividade dos nossos deputados, o ano passado, foi equilibrada, graças a Deus, pela União dos Vereadores da Baixada Santista, mostrando que uma entidade necessária para o dia a dia da nossa região. Nós vamos começar esse ano, vamos organizar melhor as nossas pautas, e eu prevejo um ano de 2026 em que a nossa entidade vai estar mais combativa e buscando soluções aí para melhorar a vida do cidadão. 11 horas e 23 minutos. Cristian, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal da CBN, e é importante que a gente consiga ouvir os representantes e passar um pouco mais do que acontece nas cidades da Baixada Santista, e não poderia ser diferente na cidade de Peruíbe. Um abraço para você, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Douglas. Um grande abraço a todos os ouvintes. Vamos ao Giro CBN conhecer um pouco mais das cidades da Baixada com a Karina Faleiros. Atenção, Estúdio 2. Karina, começando por qual cidade? Começando pela cidade de Santos. Atenção, corredores e pessoas que adoram fazer bem. O calendário esportivo ganhou uma prova nova e com um motivo muito especial. Vem aí a Corrida Esperança, um evento que vai unir esporte e solidariedade para ajudar diretamente a Casa da Esperança. A disputa já tem data marcada. Vai ser no dia 12 de abril de 2026 e tem espaço para todo mundo participar, desde os atletas mais experientes até quem só quer dar uma força para a causa. Você pode escolher entre as corridas de 5 e 10 quilômetros ou então a caminhada de 2 quilômetros. O percurso vai ser todo com aquela vista privilegiada pela Avenida da Praia. A largada e a chegada vão acontecer na praça do Aquário Municipal, lá na ponta da praia, que fica bem pertinho da instituição. A ideia dessa prova nova nasceu do Desafio do Peixe, que começou com
agora como uma corrida oficial. Parte da renda arrecadada com as inscrições vai direto para a Casa da Esperança. Para quem não sabe, a instituição faz um trabalho extremamente necessário e não tem fins lucrativos. Eles realizam mais de 5.000 procedimentos por mês, cuidando do tratamento médico de crianças com deficiências físicas, intelectuais e neurológicas, além de atender recém-nascidos de risco de toda a nossa região. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet, lá no site Ticket Sports. Quem garantir a vaga vai receber um kit bem completo, com camiseta, sacola, número de peito com chip, aquela medalha merecida no final da prova e um lanchinho para recuperar as energias. A corrida tem o apoio da Prefeitura de Santos e a realização da De Bueno Eventos. É a sua chance de cuidar da saúde e ainda fazer a diferença na vida de tantas famílias. Em Praia Grande, um aviso importante para quem faz a cultura acontecer na cidade. A Prefeitura está com inscrições abertas para preencher as vagas que faltam no Conselho Municipal de Política Cultural. São 2 oportunidades disponíveis nesta reta final. Uma vaga para o segmento de artes visuais e outra para a área de livro, leitura e literatura. Quem tiver interesse em participar da eleição para essas cadeiras, tem até o dia 2 de março para se cadastrar. A inscrição é totalmente de graça e pode ser feita de 2 formas: pela internet, acessando o site da Prefeitura, ou pessoalmente. Se você preferir ir até lá, o atendimento acontece na Secretaria de Cultura e Turismo, que funciona dentro do Palácio das Artes, em Boqueirão. A equipe recebe os cadastros de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mas é preciso ficar de olho nas regras para poder se candidatar. É exigido ter 18 anos ou mais e comprovar que mora e exerce alguma atividade cultural no município há pelo menos 2 anos seguidos. Além disso, o interessado não pode fazer parte de nenhum outro conselho de cultura, seja ele municipal, estadual ou federal. Também é obrigatório estar com a situação aprovada no Cadastro Municipal de Trabalhadores da área. Vale lembrar que o Conselho tem um papel muito sério. É nesse espaço que a sociedade civil ganha voz para ajudar a criar o plano municipal, aprovar o destino do dinheiro da cultura e estabelecer novas diretrizes. Ao todo, o grupo é formado por 24 integrantes, divididos de forma igual entre representantes da Prefeitura e da população. Para ler o edital completo e tirar dúvidas, é só acessar o site da Prefeitura de Praia Grande. Em Guarujá, atenção, você que está procurando emprego na área da educação. A Prefeitura acabou de abrir um concurso público e um processo seletivo para contratar novos profissionais para a rede municipal de ensino. São chances tanto para quem tem o ensino fundamental, quanto para quem já concluiu o ensino superior. É a sua chance de começar o ano de trabalho novo e com uma ótima remuneração, que pode passar dos R$ 3.000. E tem mais, além do salário, os aprovados ainda vão ter direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 1.025. É um baita incentivo para quem quer ingressar no serviço público ou dar aulas no município. Para o concurso público, o cargo oferecido é de inspetor de alunos. São 18 vagas para começar a trabalhar logo de cara, além da formação de um cadastro reserva, que pode chamar até 400 pessoas, conforme a necessidade. A jornada para inspetor é de 200 horas por mês e o salário é de R$ 3.098, mais o auxílio. Já o processo seletivo é voltado para professores temporários de Educação Básica 3. Tem vaga para professor de português, inglês, história, geografia, matemática, ciências, arte e educação física. No caso dos professores, o pagamento será feito por hora
no valor de R$ 40,29. O contrato inicial é de 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais um ano. As inscrições já estão abertas e vão até às 11h59 da noite do dia 19 de março. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, lá no site do IBAN, que é a organizadora da prova. A taxa de inscrição custa R$ 61 para inspetor e R$ 99 para professor. Se você faz parte do cadastro único do governo federal ou é doador de medula óssea cadastrado no Redome, pode pedir a isenção desta taxa. Com informações da Baixada Santista, Karina Faleiros para a CBN Santos. Rádio Sutopia, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN. As mais destacadas frases das autoridades da semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor nos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As descobertas científicas ao redor do mundo, as mais novas pesquisas na área da saúde e o combate à desinformação. A Hora da Ciência. A microbiologista Natália Pasternak tira dúvidas dos ouvintes e destaca a importância das fontes confiáveis de informação. Às terças, dentro do Jornal da CBN e às quintas no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. O preço da conta de luz deve voltar a subir acima da inflação neste ano por causa da ampliação dos subsídios custeados pelos consumidores, também de um cenário de reservatórios de hidrelétricas com baixa capacidade e do aumento do uso de usinas termoelétricas. Segundo consultorias e bancos ouvidos pelo jornal o Globo, a elevação da tarifa de energia deve ficar entre 5,1% e 7,95% em 2026. Já a expectativa para a inflação está abaixo de 4%. Para este ano estão previstos quase 48 bilhões de reais em subsídios para o setor. O montante representa alta de 17% na comparação com o valor apurado em 2025. A Justiça Federal de Minas Gerais inicia na tarde de hoje as audiências de instrução relacionadas ao rompimento da barragem na cidade de Brumadinho. Esta fase deve durar até 17 de maio do ano que vem. A Vale, a Turbsud e 16 ex-executivos das duas empresas são réus na ação penal que envolve 272 homicídios e crimes ambientais. O rompimento da barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão aconteceu em 25 de janeiro de 2019. E o ex-vereador Carlos Bolsonaro disse que as coisas no PL estão meio desencontradas e que todas as peças parecem se encaixar para deixar o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cada vez mais isolado. O ex-chefe do executivo brasileiro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na Rapidinha. A manifestação do ex-vereador foi feita em redes sociais após o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmar que Bolsonaro não define sozinho os candidatos para as eleições deste ano e que as listas do ex-presidente são palpites. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
economista Alípio Labão. Meu amigo Alípio Labão, bom dia. Tudo bem, Alípio? Bom dia, tudo bem? Como é que você está, Douglas? Tudo na paz. Maravilhoso. Graças a Deus, tudo sob controle, né? Pós-carnaval, voltamos com a carga total. Alípio, eu tenho visto aí uma grande movimentação, ou seja, o próprio governo acaba aumentando os impostos de importação, o governo brasileiro. Lá o pessoal do Senado ali deu um ultimato, tirando um pouco da autonomia que pensou que ele tem 100% de Donald Trump com relação ao tarifaço, e ele mesmo não está nem aí, ele está peitando o Senado, ou seja, é um momento conturbado envolvendo economias importantes, não só americanas, do Brasil, mas todas. Como é que você vê, eu acabei colocando tudo no mix, como é que você vê esse resultado, tentando colocar um freio no presidente Donald Trump com relação ao tarifaço e, ao mesmo tempo, um contraponto do governo brasileiro aumentando a taxa de importação? Meu amigo Alípio Labão. Bom, meu querido, eu vou responder você em 3 etapas, né? Ao menos 3 etapas. A primeira é o seguinte, o Donald Trump é sabido que ele não está popular, né? Não gosta de popularidade nos Estados Unidos. Por quê? Porque a economia é uma chance de repetir, o que reelege um candidato não é a política, é a economia. Isso está claro. Então, quando você tem muito adversário interno, o que é que você busca? Você busca um adversário externo. Vamos lá. Então, o primeiro adversário foi, vamos dizer assim, as políticas comerciais, entre aspas, injustas com os Estados Unidos. Coisa que a gente sabe que não é verdade. E quando ele tarifou o Brasil, e até se utilizou do ex-presidente, que hoje se encontra preso, né, o Jair Bolsonaro, de que o Brasil usaria de meios que prejudicavam os interesses americanos. Nós sabemos que pelo menos há uma década, praticamente, o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então, ele tomou um duro golpe, né, do Supremo, da Suprema Corte Americana, né, que seria o equivalente ao STF. Aliás, nosso STF, em grande forma, né, em grande medida, ele é baseado na Suprema Corte Americana, então ele teve uma dura derrota, porque a maioria da Suprema Corte Americana é de origem conservadora, então teria tudo para aprovar, mas ele foi reprovado, vamos dizer assim, em suas medidas. Então o que ele vai buscar? É a segunda etapa da sua pergunta. Ele vai buscar adversários, vamos dizer, inimigos do interior. Não foi o primeiro ele invadiu a Venezuela, não cansei de dizer que nunca se tratou de questão de tráfico de drogas, tanto que nunca mais falou nesse assunto, após a extradição do Maduro, na verdade foi uma captura, e agora tudo está sendo voltado para o Irã. Preocupa, porque notícias de hoje dão conta de que o Irã teria recebido armamentos nucleares para poder apoiar. Então não é uma grande dificuldade passar. E seriam equipamentos menores, que são fáceis de montagem, que levariam horas e não dias. Então olha só o cenário que está sendo construído. Em Israel e a Arábia Saudita forçando muito os Estados Unidos a tomar providência. Os Estados Unidos fez toda uma parada. Boa! Bom dia. Não, você, não vou querer usar de você? Cadê? Tá precisando só pra dar uma esticadinha no cabo do break lá? Se não precisasse um alicate pra mim não? Rapidinho? Alicate? Eu tô usando, mano. Tá usando? Ah, não, isso não. Mano. Qual que tocou dele, você acha? Mas o meu, né? é o mesmo. Ah, tá. Não teria sentido nenhum todo esse gasto efetivamente para ter um ataque. Mas lembrando que o segundo porta-aviões estava na costa da Venezuela, praticamente, está surgindo ao Oriente Médio, na verdade através do Mediterrâneo, né, para ficar próximo da costa de Israel, ainda não chegou. Estaria nesse momento próximo da Grécia. Então não é
Senado, vai no plenário, então, de fato, a Suprema Corte americana, quem disse que suspendeu o passo pelo Donald Trump, foi decidiu que justamente essas tarifas são ilegais. Muito bem corrigido por você. Agora, o que a gente vê ao mesmo tempo, e aí também é outro paralelo que eu quero que você faça, independente da Suprema Corte ter falado para o Donald Trump que o tarifaço é ilegal, ele tenta com isso defender os Estados Unidos, porque ele quer o melhor. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. A gente, quando traz aqui para o Brasil, eu queria que você tentasse explicar para os amigos da CBN qual o intuito e o que se esperar positivamente dessas visitas que o presidente Lula está fazendo, como foi na Índia, agora está na Coreia, ou seja, qual é a importância dessas viagens internacionais ali pela bola? Começando já com falando das viagens do Lula, né? Veja, aquela é uma região, obviamente, excluindo-se a China e a Coreia do Norte, que tem praticamente todos os países Filipinas, notadamente. Sem falar Taiwan, que é estratégico para todos esses países que são, não diria que são países estratégicos, mas são países realmente alinhados ou aliados, tá? O Japão agora, a Coreia do Sul sempre foi com os Estados Unidos. Então, isso demonstra que a política externa do Lula não é errática, é uma política abrangente. Ele está demonstrando que aquilo que ele está falando é verdade. Que o Brasil não quer se prender a uma ou outra corrente, né? Então, a Índia, ele já, até o governo Trump era o maior parceiro lá nos Estados Unidos, né? Começou a deteriorar recentemente em função dessas taxas sobre o petróleo que a Índia importava da Rússia, e a Rússia embargava, e a China e a Índia nunca respeitou esse embargo em relação ao petróleo, agora parece que vai. Então, o Brasil está procurando outras frentes. Vamos lembrar também que, além desses países que nós mencionamos, existe o Vietnã, que é um país que vem se desenvolvendo a taxas muito altas, maiores que da China, né, o seu PIB. O Vietnã já tem os Estados Unidos como seu segundo maior parceiro comercial, é o 23º ou 24ª maior economia do mundo hoje, né, extremamente industrializado. Começou a estar animativo, né? É um país que ficou mais de uma década em guerra com os Estados Unidos, hoje tem os Estados Unidos como seu segundo maior parceiro. Já está igual a Chile, porque hoje é muito difícil qualquer país da região que não tenha Chile como seu principal parceiro econômico. Caso, por exemplo, eu falei da Europa, mas o Canadá também está com a China, em função dessas decisões do Trump. Então, de maneira, para fazer um resumo, né, da minha resposta à sua pergunta, o Brasil está procurando como outros países outras alternativas que não sejam só os Estados Unidos, ainda que não vão, como os outros países também não irão, tirar o seu pé, né, no comércio dos Estados Unidos, porque ainda é o maior mercado do mundo. Meu amigo Alípio Labão, né, estamos atentos, porque esse é um ano que depende de uma grande atenção de todos os políticos, porque é um ano eleitoral. Você acha que isso muda um pouco o cenário, né, político antes da eleição, nesse semestre? De bate-pronto eu digo que não, mas eu gostaria de fundamentar. Por que não? Porque a gente vê que a sociedade hoje brasileira, ela tem uma polarização. Na verdade, é uma polarização, mas não duas vertentes, sim três. Você tem o bolsonarismo, você tem o lulismo, né? O bolsonarismo já mostrou que é muito mais forte que a direita e a extrema-direita em si, conjugadas. O lulismo já provou também que é muito mais forte que a esquerda, que o próprio petismo. E você tem uma terceira corrente, que é mais ou menos do tamanho das outras, que não se identifica com nenhuma das duas anteriores. As pesquisas demonstram isso claramente.
importante também salientar que a economia não vai tão mal como a extrema-direita quer nos colocar e nem vai tão bem como o lulismo quer nos convencer. Os índices sociais, às vezes, melhorar, o emprego diminuiu, o desemprego diminuiu. Hoje mesmo, no Jornal Econômico, saiu que as regiões norte e logo em seguida nordeste devem fechar o crescimento do PIB brasileiro este ano 2025, superando o centro-oeste, que foi e vem sendo o maior até o ano passado. Então, não vai ter o crescimento esperado que nós desejaríamos, é um crescimento mais pujante, mas não vai ter uma desaceleração tão grande como alguns querem ter. Eu acho que a grande questão mesmo, além da ideológica, é a questão da percepção. Eu noto, assim, sabe, Douglas, muita gente desanimada com a economia. E, na verdade, isso é muito mais um reflexo da política e, principalmente, das ações dos judiciários em relação às atitudes políticas. Caso do Master, né, que a gente conversa com as pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais, e percebe, assim, uma grande tristeza de ver, né, e agora, depois vindo outros bancos também, que a gente está vendo que está sendo puxado pelo caso do Master. Tudo isso vai trazendo um desconforto, um desalento para a sociedade de uma maneira geral, que acaba não se percebendo de que a economia não está ruim assim. O que está ruim é a gente ver que os políticos, não estou dizendo todos, né, mas uma boa parcela, não estão preocupados com a sociedade. Né? A própria atuação do Supremo Tribunal Federal, né, na pessoa do Toffoli, do Dias Toffoli, desgastou demais a imagem do Supremo, que levou muitos a pensar, mas afinal de contas, existe ou não justiça no Brasil? Tudo em segredo. Agora, com Mendonça, talvez isso